Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo. Eu não vou esperar porque eu quero fazer duas leituras. 1 Timóteo e 2 Timóteo. Sucessivamente. 1 Timóteo capítulo 4. Peço aos irmãos que prestem bastante atenção. É também na hora da palavra que nós mostramos se estamos cheios de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a seguir. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas demoníacas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada a que se rejeitar, se recebido com ações de graças. Pois pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 2 Timóteo capítulo 3. Carta de Paulo ao jovem Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Coloca a sua Bíblia, se você pode, colocar em algum lugar. Vamos elevar ao Senhor em oração. Senhor meu Deus, grandioso Pai que está no céu, mais uma vez nós elevamos as nossas vozes a Ti em oração e clamamos o Teu nome, ó Deus. Pai, me coloca aqui diante do Senhor, diante do Teu altar, como instrumento do Senhor, meu Deus. Pai, Tu sabes que eu não posso, que eu não tenho, mas ajude, meu Deus Santo, porque necessito de Ti. Pai, que a Tua palavra seja falada, e que a Tua palavra seja ouvida, e que a Tua palavra seja praticada, e que a Tua palavra venha surtir o efeito para qual ela foi mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém, Jesus, e amém. A maior dificuldade de um pregador não é explanar a palavra, não é dissertar a palavra. A maior dificuldade de um pregador hoje é fazer com que os seus ouvintes dê crédito à palavra que está sendo falada. E a gente nota, não só aqui, a gente observa mais aqui, porque estamos aqui, congregando aqui, é onde nós estamos com maior frequência, que isso também acontece aqui. E isso é perigoso, isso é triste, porque sabemos que a palavra nos exorta a sempre dar crédito à palavra que é falada, se é a palavra de Deus, se está de acordo com a palavra de Deus, porque diz, e eu estou fazendo uma repetição, porque é a própria palavra de Deus. Então não importa quem é que está preleitando, não importa quem está fazendo a preleição, se está explanando dentro das escrituras bíblicas, escriturísticas, centralizada em Cristo, então é a palavra de Deus. O nosso irmão Tiago diz no primeiro capítulo que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas nós devemos ouvir, praticá-la. Porque é perigoso nós ouvirmos a palavra e não praticá-la. Porque todas as pregações que são emanadas daqui vai ser usada contra nós no tribunal de Cristo. Então, quanto mais ouvimos pregações, quanto mais nós participamos dos cultos, e quando nós não damos valor às pregações, mais nós estamos correndo risco. Porque as próprias pregações vão testemunhar contra nós no tribunal. Então, eu quero pedir aos irmãos, preste bastante atenção. Preste bastante atenção na palavra quando ela for falada.
examine a palavra, retenha a palavra, guarde a palavra e pratique a palavra quando sair daqui. Porque é isso que faz nós termos cristãos verdadeiros. Isso que faz com que nós estejamos no caminho que Cristo trilhou para nós, no caminho de regeneração, no caminho de transformação, no caminho de ser novo homem e nova mulher em Cristo Jesus. Domingo passado eu estava aqui e escolhi um texto. Falei, se for me dado a oportunidade, eu vou falar sobre esse texto, vou trazer alguma coisa nesse texto. E o irmão que recebeu a oportunidade, o irmão que estava aqui sendo visitante, ele falou exatamente aonde eu estava aberto para falar. Aí como a gente tem que ter argumento, a gente não pode chegar aqui e falar qualquer coisa, veio outro texto no meu coração. Aí o irmão Josué recebeu a oportunidade e falou também no mesmo texto que sucessivamente eu falava. Aí eu falei, misericórdia, então, né, irmão Rodrigo? Tem que estar bem instrumentado, né? Aí veio outro texto no meu coração. De repente o Senhor levanta um vaso e fala exatamente aquilo que eu estava querendo falar. Conclusão, eu tenho absoluta certeza que o Senhor coloca as palavras no meu coração para ser falada. Então, o homem que está nesse altar está esforçando para ser um homem de Deus. Está se esforçando para pregar a palavra de Deus, como ela é, como o Senhor exige, como o Senhor tem me ensinado. Então, eu peço aos irmãos, preste bastante atenção na palavra. Preste bastante atenção naquilo que vai ser falado. Guarde e pratica, porque o Senhor tem nos repreendido veementemente, porque Ele diz que nós não temos dado valor às palavras dEle. Ele não está falando com pessoas lá fora, Ele não está exortando pessoas lá fora, Ele está nos exortando, nós que fazemos parte da igreja do Senhor. E se o Senhor fala, é porque Ele conhece todas as coisas, porque tem pessoas que ainda brigam com a palavra de Deus, porque não conhecem a seriedade da palavra de Deus, porque diz a palavra de Deus que tudo passará, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará, porque ela permanece eternamente nos céus. Não é revelação, viu, pastor Fábio? Foi me dado a direção da palavra, falar sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a deserção ou o afastamento das pessoas da fé. É as pessoas não compreenderem a palavra e sair do foco da palavra. É as pessoas deixarem de exercitar a fé. Isto é apostasia. Eu quero dizer para os irmãos o texto de 1 Timóteo, eu não vou explaná-lo, mas eu quero somente falar o primeiro versículo, diz: e diz o Espírito expressamente as... Então, o Senhor, o apóstolo Paulo, através da inspiração de Deus, ele não está falando com os ímpios. Esse texto está falando com a própria igreja do Senhor. Esse texto está condizendo a própria igreja do Senhor. O viés que Paulo usa é a igreja, é para a igreja. O foco é a igreja do Senhor. Porque pela revelação de Deus, ele sabia como ia estar a igreja no dia de hoje. Porque Deus conhece não só o passado, Deus conhece não só o presente, Deus conhece o futuro. Por isso ele nos admoesta antes, para nós pegarmos a direção correta, para nós ouvirmos a voz dele e trilharmos caminhos certeiros na direção do Senhor. Qual o Espírito então? O Espírito ali está em letras maiúsculas, como diz lá em João capítulo 4, versículo 4, Deus é... Então, o Espírito que está falando é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito que admoesta, o Espírito que orienta, que exorta, que consola, que edifica e que quer purificar uma igreja para morar com o Senhor nos céus. Em 1 Timóteo, então, eu só queria frisar isso. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o nosso irmão Paulo diz: sabe, porém, isso, que nos últimos tempos... O que é este último tempo? Esse último tempo está intrínseco entre a redação dessa carta e a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, tem mais ou menos 2000 anos que foi escrito esta carta. Então, compreende-se desta data em que foi redigida a carta até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os últimos dias. E eu quero dizer para a igreja, nós não estamos mais nos últimos dias. Nós estamos nos últimos segundos da igreja na face da terra.
E toda vez que um irmão levanta e fala, Jesus está voltando, e a igreja glorifica, e a igreja exalta, me dá frio na espinha. Você sabe por quê? Porque ainda tem pessoas na nossa família que não receberam o evangelho. Ainda tem pessoas dentro da igreja que ainda vivem uma vida errada, porque não conhecem o evangelho. Então, me dá frio na espinha quando a pessoa glorifica o Senhor, quando está falando que Jesus está voltando. Para uns vai ser bênção, mas para outros vai ser tristeza, porque na nossa família ainda tem ímpios, na rua da nossa casa ainda tem ímpios, tem pessoas ao nosso redor morrendo sem Jesus. Então, meus amados irmãos, a igreja tem que acordar, a igreja tem que despertar. É bom falarmos que Jesus está voltando, mas é bom nós também estarmos pregando, mostrando a palavra, ensinando os ímpios o santo e poderoso evangelho que transforma, que limpa, que edifica e que leva a pessoa até o céu. Últimos dias, compreende-se da redação da carta até a volta de Jesus. O irmão Paulo diz que haveria tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos complicados, e nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um marasmo espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E a maioria dos crentes não tem observado isso. A maioria dos crentes tem dormido. A maioria dos crentes tem estado extasiado, parados. Não tem observado os sinais dos tempos. Não tem observado os sinais da vinda de Jesus. Não tem observado os sinais e as profecias se cumprindo. E quanto mais se aproximar a vinda do Senhor, mais as coisas se apertará. Que é isso, pastor? Já está difícil demais, já está complicado. Palavra do Senhor. Quanto mais se aproximar a vinda do Senhor, mais as coisas vão se complicar. Você sabe por quê? Porque o Senhor quer salvar a mim e a você. O Senhor quer levar a mim e a você para o céu. Por isso vem a purificação, por isso vem a perseguição, por isso vem a opressão, para nós reconhecermos e aproximarmos cada vez mais do Senhor. Porque só quem está perto do Senhor, só quem está próximo do Senhor é que recebe força para ter vitória. Sabe, porém, isso que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Agora, olha as características, os sinais que estão operando, ou que o apóstolo Paulo diz que ia operar nos homens, que era evidência da vinda, que era evidência da apostasia dos últimos tempos. Eu quero falar para a igreja nessa noite sobre a apostasia e a vinda de Cristo, porque uma coisa está ligada à outra. A apostasia, a vinda do Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, diz a palavra, que precederia antes a apostasia, o afastamento das pessoas de Deus, o afastamento das pessoas da fé, o afastamento das pessoas da doutrina santa, da doutrina bíblica, da doutrina padronizada e ensinada pelo Senhor Jesus aos seus apóstolos e através dele disseminada pelo mundo. Algumas características. Porque haverá homens, preste bastante atenção, talvez você esteja, ou eu esteja enquadrado em algum desses. Porque haverá homens amantes de si mesmos. O primeiro sinal. Homens amantes de si mesmos. A palavra nos mostra os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Lá fala, não fará para ti imagem de escultura, mas está intrinsecamente nesse texto, amar a Deus sobre todas as coisas. Só Deus é Deus, só Deus é Senhor, só Ele governa, só Ele reina e só Ele pode todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, o próximo, não está intrínseco aí, amar eu primeiro, tá? Eu tenho que amar a Deus. Para eu amar a Deus, eu tenho que negar a mim mesmo. Para eu amar a Deus, eu tenho que tomar a minha cruz e segui-lo através da voz da sua palavra. E diz também para eu amar o meu próximo. Em terceiro lugar ou em quarto, estar a mim mesmo. O apóstolo Paulo diz assim, ó: quanto menos vocês me amarem, mais eu me gastarei em prol de vocês. O apóstolo Paulo diz assim: eu sofro dores de parto em favor dos escolhidos. Então nosso amor tem que compreender primeiro a Deus, segundo ao nosso próximo, se sobrar tempo para nós mesmos. Mas as pessoas hoje estão voltadas para si próprio. Eu tenho que ter,
eu tenho que possuir. A bênção tem que ser para mim. Eu tenho que estar numa posição mais elevada. Eu tenho que estar melhor. Não é isso que a palavra de Deus diz. Mas esse é um sinal, é uma evidência da apostasia, do afastamento da fé, do aprendizado da palavra de Deus. Eu amo a mim mesmo. É eu por mim e Deus por todos. A primeira característica é essa. Amantes de si mesmos. O que compreende isso também? Egoísmo. Egoísmo. Estamos vivendo a era, irmã, das pessoas mais egoístas da face da terra. Isso compreende egoísmo. Eu quero para mim, só eu que posso ter. O Senhor vai abençoar a mim. Os outros vão ter que me aplaudir de pé. Os outros vão ter que reconhecer que Deus está na minha vida. Isso não é evangelho. O evangelho compreende em nós gastarmos a nossa vida para pregar a cruz, para pregar a morte de Cristo, para pregar que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará, e que todos aqueles que não reconhecer, que não crê no evangelho, serão condenados. Isso compreende a nossa missão na terra. A segunda coisa, avarentos. Avareza, que é idolatria. O que é avareza? Amor pelo dinheiro. Amor pelas coisas materiais. Apego pelo dinheiro. Você sabia que o que concorre no coração do homem não é o diabo, é o dinheiro? A única coisa que compra, que ganha, que concorre com Deus no coração do homem, não é o diabo, é o dinheiro. Jesus falou: não ameis a dois senhores, ou a vez de amar um e aborrecer outro, e no final ele fala: não ameis a Deus ou ameis a Deus ou o dinheiro, ou mamon, que quer dizer dinheiro. A sede de possuir, a sede de conquistar, a sede de ter, está tomando o lugar de Deus no coração das pessoas. Nós estamos participando de um povo, de uma igreja, de uma era em que os cristãos, eu estou pregando para pessoas crentes, pessoas que todos os dias, ou que pelo menos uma vez na semana, está ouvindo a palavra, está deixando Jesus de fora das suas vidas. A era de Laodiceia, direito dos povos. Jesus está lá no capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, porque a igreja está deixando ele de fora. Você sabia que a avareza é idolatria? Você sabia disso? E a idolatria condena ao inferno? Quem sabia disso, levanta a mão para mim ver. Você sabia que o amor soberbado ao dinheiro condena? Você sabia que se o dinheiro tomar o lugar de Deus no seu coração, condena? Você sabia que a idolatria não é eu só me prostrar diante de uma imagem. Idolatria não é eu só me render diante de uma imagem. Idolatria é aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida, nós estamos idolatrando. Sinais da apostasia dos últimos tempos. Avarentos, presunçosos, a terceira classe de pessoa. Diz assim: presunçosos são as pessoas arrogantes, insolentes, desobedientes, atrevidas. Já viu a era que nós estamos, irmão Devaney? De pessoas insolentes, arrogantes. Eu não estou falando do mundo, não. Dentro da igreja. Pessoas que não aceitam a repreensão. Pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Pessoas de nariz empinado. Eu tenho Deus no meu coração também. Eu também sirvo a Deus. Deus fala comigo, mas não obedece os princípios estabelecidos por Deus. São pessoas insolentes, pessoas de nariz empinado, que acham que por ele próprio pode se conduzir a sua vida e ser aprovado por Deus. Não, nós temos que obedecer os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Deus não muda a sua palavra.
Misericórdia se você repreender um irmão. Misericórdia, pastor Daniel. Sabe? Se você repreender um irmão, misericórdia. Pessoas insolentes, atrevidas, que não têm humildade, que não reconhecem o seu erro. Você já viu hoje quando uma pessoa afasta do caminho de Deus? Antigamente, quando uma pessoa afastava do caminho de Deus, ele ficava com vergonha quando via um irmão. Ele corria, porque ele se sentia constrangido quando via um irmão. Hoje, a pessoa afasta de Deus, afasta da igreja, quer culpar os irmãos e ainda quer se justificar. Insolência, arrogância, apóstata, está longe de Deus, está morto espiritual. Soberbos. Deus quer atrair para si toda classe de pessoa. Judeus, gregos, franceses, italianos, palestinos, israelitas, toda classe de pessoas, bêbados, prostitutas, todo tipo de pessoas. Mas uma da classe que Deus repugna é os soberbos. A Bíblia diz: Deus dá graça aos humildes, mas resiste os soberbos. Deus afasta de si os soberbos. Orgulhosos, altivos. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Samuel chegou lá, aí pediu para passar os filhos de Jessé. Passou um, passou dois. Vamos pegar o primeiro, para não ir muito, que o tempo não dá. Chegou lá o Eliabe. Eliabe já chegou todo, né, pastor Fábio? Forte, cabelos, né, bem tratados, bonitão. Chegou lá, é para mim a bênção. De nariz empinado, achando que era o tal. Deus falou para Samuel: Samuel, não é este. Não é este. Porque este é soberbo. Eu não me lembro bem da palavra que está condizendo lá no hebraico, mas quer dizer pessoa de nariz empinado. Esse não serve para mim, Samuel. Esse não serve para mim, Samuel. Quem foi o escolhido? Aonde ele estava? Fazendo o trabalho mais desprezível daquela época. A pessoa, o pai dele não achava que ele não servia para nada. Vai cuidar do rebanho lá. Mas lá no céu tinha um pai que contemplava o coração dele, que via o coração dele. Não adianta eu querer ser humilde de aparência. Não adianta eu querer ser aparente. Deus conhece o que está dentro do meu e do seu coração. Lembra quando Jesus falou para os fariseus? Os fariseus enlargueciam as mangas das suas vestes, embelezavam as suas vestes, fazia de conta que vivia a lei. Jesus falou para ele: vocês são verdadeiros sepulcros caiados. Se mostram beleza por fora, mas por dentro está cheio de imundícia e podridão. Jesus não vem buscar uma igreja aparentada santa. Jesus não vem buscar uma igreja aparentada que serve a Ele. Jesus vem buscar uma igreja transformada, intrinsecamente cheia dEle. Porque Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa vida. Daniel 2:22. Deus sabe quem está na luz. Deus sabe quem está nas trevas, porque nele habita a luz. Orgulhosos, Deus afasta, Deus resiste, Deus não convém com as suas obras. Outra classe de pessoas: blasfemos, homens blasfemadores. O único pecado que não tem salvação é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. O que é a blasfêmia, pastor? É você atribuir ao mal alguma coisa que Deus que está fazendo. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado com a sua altivez, com a sua arrogância. Não é Deus que usa, não. Não é Deus que faz, não.
Toma cuidado com isso. Se você não tem discernimento, cala a sua boca. Jesus falou, não tem perdão. Não tem mais jeito. Tem jeito para as prostitutas, tem jeito para os bêbados, tem jeito para os roubadores, tem jeito para os idólatras, mas para os blasfemos, não. Outra classe de pessoas, desobediente a pais e mães. Isso aqui é mais voltado para os filhos, né? Mas todos nós somos filhos. Crianças, adolescentes, jovens, birrentos. É uma lei do Senhor. Nós temos que honrar os nossos, para que os nossos dias sejam prolongados na terra. Não importa se seu pai é leigo. Não importa se seu pai não tem instrução, ele é o seu pai, ele é a sua mãe, você lhe deve obediência irrestrita. Você lhe deve obediência. A não ser que ele queira te fazer uma coisa errada, a não ser que ele está te ensinando uma coisa errada. E se aí for servo de Deus, aí muito mais você tem que obedecer. Porque além de ser seu pai, além de ser sua mãe, ainda é servo do Deus Altíssimo. Pais, ensina as crianças no caminho que se deve andar, porque até quando eles se envelhecerem, não se desviará deles. Quem é que tem criado seus filhos? É a internet? É a televisão? É a malhação, a novela das 8? Eu vou dizer para você, se isso ocorre na sua casa, você está dando autoridade para o diabo criar os seus filhos. Você está dando legalidade para o diabo operar na vida deles. Você está entregando a sua família para o inferno comandar. Está fazendo o que Adão fez. Toma, Satanás, governa a terra. Criança desse tamanhozinho com o celular na mão. O que entende? Você acha que você está fazendo bem? Eu preguei aqui um tempo atrás e falei assim, ó. Dentro de casa, é na figura do pai, é na figura da mãe que a criança aprende o relacionamento com Deus. Se você dá tudo que seu filho quer, ele vai achar que ele pode tudo. E com Deus não é assim. Deus não dá tudo. Ah, meu filho, o que eu passei, meu filho não vai passar. Tamo, meu filho, internet livre dentro do quarto. Tamo, meu filho, celular. Tamo, meu filho. Não. Deus, Ele nos abençoa, mas Ele também nos restringe de muitas coisas, porque Ele quer o nosso melhor. Então o Pai abençoa, mas também impõe limites, impõe regras. Filhos, quer ter os seus dias prolongados na terra? Honre seu pai e sua mãe. Pessoas ingratas. Mais uma evidência. Estamos vivendo o tempo de maior ingratidão a Deus e às pessoas que nos abençoam. As pessoas acham que Deus é o Papai Noel do século, viu, irmão Jeová? Que Deus é obrigado a fazer tudo para ele na hora que ele deseja, na hora que ele quer. Não é assim! Eu não devo servir a Deus por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele já me deu, o direito à salvação. Ah, se o Senhor não me der a casa, eu não vou servir o Senhor mais não. Se o Senhor não me der o carro, eu vou sair da casa de Deus. Se o Senhor não me der um casamento, misericórdia, eu vou lá fora e caso. Se você fizer isso, vai pagar um grande preço e Deus vai continuar sendo Deus. Ele continuará sendo Deus. Você acha que Deus vai se importar com isso? Ele te amoesta. Ele te orienta. Quer ir? Vai. Quer fazer? Faça. Pessoas ingratas.
Às vezes fazemos tudo para as pessoas. Quando falhamos uma vez, a ingratidão bate a porta. Lembra de Davi? Você sabe por que Davi era o homem do coração segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem que sabia ser grato a Deus e àqueles que o ajudaram. Lembra do amor dele para com Jonatas? Certo dia Davi já é rei, está lá no palácio, aí ele lembra de Jonatas, ele lembra de que Jonatas fez para ele, ele lembra de quanto Jonatas o abençoou, de quanto Jonatas o protegeu. Aí ele chama alguém, ainda tem alguém da descendência de Saul, de Jonatas vivo? Tem, um aleijado, tem lá um homem aleijado, lá em Lodebar, Mefibosete, manda chamá-lo. A partir de hoje, vou retribuir todas as terras que eram do seu pai. E a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Gratidão. Gratidão. Você tem sido grato a Deus pela sua vida? Você tem sido grato a Deus por aquilo que você tem na sua mesa todo dia? Eu não sei se é só arroz, se é só feijão, mas você tem. Glorifica o nome dEle. Exalta o nome dEle. Seja grato a Deus. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, Ele colocará. Ai, irmão. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a frustração que eu estou passando. Então eu vou me rebelar contra Deus. Eu vou sair da presença de Deus. Você não é cristão de verdade. O cristão de verdade, ele passa, mas passa com o Senhor. O cristão verdadeiro, ele chora, mas ele está com o Senhor. O que me separará do amor de Deus? A morte, a espada, a altura, a profundidade. O que pode nos separar do amor de Deus? Absolutamente nada. O cristão verdadeiro não. O cristão verdadeiro, ele come arroz branco, mas glória a Deus por isso, porque eu aprendi que tenho que dar graça em todas as circunstâncias. Isso é ser cristão. Ingratos, profanos, pessoas profanas, sem piedade, sem reverência, eu vou trazer para dentro da casa de Deus. O sábio Salomão diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda a tua boca quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu coração quando entrares na casa de Deus. Lembra de Esaú, irmã Joyce? Perdão, pastor. Lembra de Esaú? Não valorizou as coisas espirituais. Trocou a sua bênção, irmã Áquila, por um prato de lentilha. Diz a palavra que depois ele chorou amargamente, mas não pôde mais trazer a bênção de volta. Assim acontece nos dias de hoje. Pessoas cuspindo no prato que come. Pessoas denegrindo a imagem da igreja que congrega. Pessoas denegrindo a imagem de homens que pagam preço pela igreja. Tem muitos Esaús nos dias de hoje. Por isso, pessoas estão mortas espirituais. Por isso estão debaixo de maldição e não sabem. Pessoas que estão debaixo de maldição e não sabem, porque desprezam a palavra de Deus, desprezam a orientação de Deus, desprezam aquilo que Deus faz. Ele mesmo é Senhor da sua vida. E o Evangelho, eu já disse e falo, não é assim. Sem afeto natural. Pessoas sem afeto natural. Vivendo afetos artificiais, pecaminosos. Vou fazer um exemplo aqui. Um camarada que namora uma moça só para aproveitar dela. Sem afeto natural.
Entenderam? Compreenderam? Homens desta maneira, sinais da vinda e da apostasia dentro da igreja. Dentro da igreja, não é lá fora não. Pessoas irreconciliáveis, não perdoam, não estão dispostas a perdoar. O perdão ou a falta de perdão é o maior problema de questões psicológicas, problemas dentro da igreja. Tudo isso gira dentro do perdão. Pessoas que não liberam perdão e pessoas que não pedem perdão. Se você não liberar perdão, o Senhor também não libera perdão para a sua vida. Não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta você fazer nada. O céu vai estar brindado para você, porque é a palavra que diz: se você não perdoar, não será perdoado. Caluniadores, filhos do diabo. Um dos 25 nomes do diabo na Bíblia é caluniador. No grego, diabolos. Caluniador, difamador, falador das coisas erradas. Lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a seguir, está lá nesse texto, diz que tem 6 coisas que Deus se aborrece, e a última ele abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos. Caluniador, filho do diabo. Assim como quem mente é filho do diabo, o caluniador também é filho do diabo. O diabo todos os dias vai lá no trono de Deus caluniar de mim e de você, falar mal de mim e de você. Então quem faz de tal maneira também é filho do diabo. Pode ser batizado no nome de Jesus, pode ter ordem eclesiásticas, sabe? Pode ser o que for, filho do diabo. Filho de Deus, bem-aventurados pacificadores. Pessoas incontinentes, sem controle de apetites e paixões. Eu faço o que me dá na telha, viu, irmã Cristiane? O que eu quero fazer eu faço, eu não tenho controle não, sabe? Deus é bonzinho mesmo, a graça, nós estamos na graça, sabe? O que eu fizer Deus vai me perdoar, então eu posso me liberar as paixões. Eu posso tudo, eu posso comer tudo, a maneira que eu quero, do jeito que eu quero, sem controle dos apetites e paixões. Cruéis, pessoas cruéis, selvagem, não civilizado. Irmã, o seu lugar é desse lado aqui, irmã. Fazendo uma tese, comparação. Aí no outro dia a irmã está sentada do lado de cá. Irmão, faz isso aqui, é dessa maneira que você tem que proceder. Anda por esse caminho. No outro dia o irmão está andando pelo outro caminho. Não civilizado. Pessoas que não aceitam a civilização, a ordem. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de zelo. Deus não é Deus de bagunça, não. A Bíblia diz, Efésios 5:1, se eu sou filho de Deus, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, se eu sou filho de Deus, eu devo imitá-lo. Deus é zeloso, eu tenho que ser zeloso também. Deus é organizado, eu tenho que ser organizado também. Deus é Deus de ordem, eu tenho que ser ordenado também. Sem amor para com os bons, que desprezam os justos. Você já viu que as pessoas hoje têm mais facilidade em seguir os errados do que seguir o certo? Hein? Irmão, você sabe por que ninguém gosta? Ou a maioria das pessoas não gosta de ouvir isso aqui? Você sabe por quê? Você sabe por que na hora do louvor todo mundo levanta, glória a Deus, né? Aí na hora da palavra um vai beber água, um vai no banheiro. Você sabe por quê? Porque isso aqui vai de encontro a aquilo que é contrário às nossas vidas. Isso aqui prega o contrário à sua natureza. Aquilo que você quer fazer, ela diz, não faça.
É por isso que a maioria não gosta da palavra. Não quer ouvir a palavra. Querem ser enganados. Se você quer ser enganado, problema seu. Traidores. Todo mundo sabe o que é traidores, né? A pessoa confia em você e você dá a rasteira na pessoa, enfia a faca pelas costas. Obstinados, cabeça dura, teimosos. Precisa falar sobre isso? Não. Orgulhosos, todos os tipos de insensatos. Eu estou correndo aqui porque o tempo não permite mais. Finalizando, amigo dos deleites. Mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Eu vou congregar para quê? Eu vou jejuar para quê? Sabe, se tem cinema, se tem festa, se tem praças, se tem muitas e muitos entretenimentos. Para que eu vou fazer isso? Eu quero me deleitar no que o mundo me oferece. Eu quero fazer, eu estou lá na igreja, eu estou lá, mas meu corpo está lá de vez em quando, mas minha cabeça não, minha cabeça está lá nos deleites do mundo. Se você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Quem aqui quer ser inimigo de Deus? Quem quer ser inimigo de Deus? É a Bíblia que está dizendo. Não, eu quero fazer o que o mundo, irmão, não é as pessoas. As pessoas nós temos que pregar o evangelho. O mundo é o sistema social derrubado, profano, promíscuo, decaído, que vive a sociedade lá fora. Está começando uma festa ali, ó, chegando aqui, não tinha nem jeito de passar lá. Infelizmente tem muitos crentes que vai lá. Deixa eu falar uma coisa para você, eu estou no altar de Deus. Que Deus cobre de mim se eu estou falando mentira. Se Jesus voltar, ou se alguém morrer no lugar daquele, está perdido. Ah, mas é o show de quem? É o show do Fernandinho, né? É o show da Maris. Se Jesus voltar e você estiver no meio de ímpios, a não ser que esteja pregando, você fica. Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não anda na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja dá o seu fruto na estação certa e as folhas nunca murcham. Inimigo de Deus não vai morar no céu. Inimigo de Deus vai experimentar a ira de Deus no inferno. Se você está tendo amizade com o mundo, se o mundo tem te influenciado, minha irmã, se o mundo tem te influenciado, meu irmão, se Deus olha lá do céu e não vê a diferença entre você e o mundo, você se tornou inimigo de Deus. Nós estamos vivendo uma era de ativismo religioso. O que é isso? Pessoas que vêm na igreja só por vir, sabe? É uma reunião congregacional da sociedade. Eu vou lá porque minha mãe tá, eu vou lá porque meu pai tá, eu vou lá porque tem um rapazinho bonito, uma mocinha bonitinha, eu vou lá para isso. Ativismo religioso não salva ninguém. Salvo é transformado. Salvo é regenerado. E não é pastor William que está dizendo, é Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nicodemos, se você não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, estamos perdidos. É difícil dar glória a Deus, né? Pastor, escuta isso aqui, o que Deus colocou no meu coração. Para encerrar. Umas semanas atrás eu estava preocupado,
Comigo mesmo em primeiro lugar. A Bíblia diz, tem cuidado de ti em primeiro lugar. E depois do rebanho que eu tenho confiado a ti. O Senhor falou assim, olha para os meus servos do passado. Tiago, decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, decapitado. Irmãos jogados para leões. Irmãos acendidos como tochas. Aí o Senhor colocou no meu coração. Eu estou falando de mim. Eu conjecturando comigo, pensando comigo. Será que eu sou digno de salvação pelo que eu tenho feito hoje? Não é na lei não. Foi na graça. Eles foram perseguidos. Eles foram mortos. Por amor a Deus e ao Evangelho. Na graça. Aí eu te pergunto, o que é que nós temos feito em prol do reino e em prol do Senhor? Seja sincero, você merece salvação? Pelo que você tem feito? Eu sei que salvação é imeritória, não é por mérito, mas o Senhor nos escolheu para evangelizarmos, para pregarmos a palavra. O ID não foi só para pastor, o ID não foi só para evangelista, o ID é para toda a igreja. Olha as mortes dos nossos irmãos, perseguidos, não tinha lugar certo para cultuar. Olha para você ver se nós merecemos salvação. E não pensa que é de graça não. O Senhor pagou aquilo que nós não poderíamos pagar, porque éramos pecadores. Mas nós temos que fazer esforço para tomar o reino dos céus. É esforçando, é negando nós a cada dia, é mudando de vida, é buscando regeneração, transformação. Isso é palavra de Deus. Igreja, se coloque de pé por um momento. Eu espero e oro para que você não esteja incluído em nenhuma dessas classes de pessoas, porque são apóstatas dentro da igreja. Você sabe quem pode se incluir nesse quadro de pessoas? Só crentes nominais. Os verdadeiros cristãos não. Só crente de boca, que fala que é. Ué, pastor, você não prega chave, não? Eu estou precisando tanto de uma chave. Prego chave. Lá em São Mateus 16, 18, 19 fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus falando, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse texto, Deus dá para Pedro as chaves do reino do céu. Eu prego chave para você, 3 chaves, e não é qualquer chave não, é a chave que abre o reino do céu. Arrependimento, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os pecados e receber o dom do Espírito Santo. 3 chaves para você. Quer mais? Pastor, você não prega casa não, pastor. Eu estou precisando de uma casa. Prego para você. Tem uma casa lá no céu de ouro. Tem uma casa lá no céu, uma mansão que você não pode conjecturar. Tem uma mansão lá cujas as ruas é de ouro, é de cristal. Tem um rio lá cujas águas são limpas. Tem muitas árvores. Tem uma árvore específica, a árvore da vida, cujo nós poderemos comer o fruto uma vez por mês. Quer casa melhor do que essa, irmãos? Quer casa melhor do que essa, irmãos? Ah, pastor, você não prega casamento não, pastor? Estou precisando casar, né, pastor Vilmantes? Uma noiva é bonita, né, pastor? Imagina aquela moça lá de noiva, pastor. Eu também estou imaginando. Está entendendo? Não prega casamento não? Prego. O maior dos casamentos de todos os tempos, imagine. A noiva é bonita, não é? A noiva ela pode ser feinha, mas ela fica bonita quando está de noiva, né, irmão Rodrigo? Fica bonito, irmão Rodrigo. Sabe? Agora imagina as noivas das noivas. E não é de qualquer noivo não, irmão Rodrigo. É a noiva do Senhor dos Senhores. É a noiva do Senhor dos Exércitos. É a noiva dos Reis dos Reis. Ele já preparou para sua noiva um casamento que durará a festa 7 anos.
Olha só a plateia, irmão Daniel. Miríades e miríades de anjo contemplando a igreja subindo. Mas como ela é bela, como ela é imaculada, como ela é santa, como ela é pura. Eu prego todas essas coisas, mas não da maneira que você quer. Escuta aqui, você sabe qual que é o viés do evangelho? Não é você chegar para a pessoa evangelizar e falar assim: irmão, vai para a igreja que Deus vai te abençoar. Não, vai para a igreja que Deus vai te dar uma esposa. Vai para a igreja que Deus vai mudar a sua vida. Vai para a igreja que você vai transformar, Deus vai transformar você em empregado, em patrão. Não é método de evangelismo. O evangelho consiste em eu pregar a morte e a ressurreição de Cristo. É eu mostrar para o pecador que ele depende, que ele precisa de Jesus. E que se ele não se converter dos seus erros, o destino que espera ele não é bom. Isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. Aquele ou aquela que espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Se eu sirvo a Cristo pelos bens materiais que Ele pode me dar, eu sou o mais miserável de todos os homens. Sirva a Cristo por aquilo que Ele já te deu. O direito à salvação eterna. O direito à vida eterna. O direito a estar eternamente na presença dEle. Louve a Ele, exalta Ele por isso. Porque quando você fizer assim de coração, Ele te acrescenta as demais coisas. As palmas glorificam o nome dEle.